Você provavelmente já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, não é? Localizado no Oceano Atlântico, perto do Caribe, esse pedaço de mar é considerado um dos maiores enigmas da história moderna. Aviões, navios e até submarinos desapareceram misteriosamente ao longo das décadas, e nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Mas e se houvesse algo ainda mais inacreditável por trás desses mistérios? Militares dos Estados Unidos afirmam que existe uma base alienígena escondida nessa região. Hoje, vamos explorar os casos mais assustadores, teorias científicas e sobrenaturais, e entender como o Triângulo das Bermudas se transformou em uma lenda global, presente em filmes, séries e livros. Triângulo das Bermudas, o Oceano do Mistério. O Triângulo das Bermudas não tem limites oficiais, mas é facilmente identificado pelos 3 pontos que formam seu triângulo imaginário: Miami, Ilhas Bermudas e San Juan, capital de Porto Rico. Essa vasta área tem por volta de 1.600.000 km² de oceano, e é uma região com intenso tráfego de navios e aviões. Mais importante, é cheia de histórias inexplicáveis. Ao longo dos últimos 100 anos, estima-se que mais de 1.000 pessoas desapareceram nesse pedaço de mar, entre aviões que simplesmente sumiram e embarcações que nunca retornaram. Enquanto alguns casos podem ser explicados por tempestades ou falhas humanas, muitos outros continuam envoltos em mistério, alimentando teorias que vão de anomalias naturais a intervenções extraterrestres. Mistério, desaparecimentos e a possível conexão alienígena. Ao longo das décadas, diversas teorias tentaram desvendar o que realmente acontece por ali. Entre elas, uma das mais polêmicas e instigantes é a ideia de que alienígenas estariam por trás desses fenômenos. A estranheza dos casos de desaparecimentos é tida por muitos como uma forte evidência de que o que acontece ali não só não é natural, mas também não é deste mundo. Desde os primeiros relatos de desaparecimentos misteriosos na região, muitos pesquisadores começaram a notar um padrão intrigante. Não há destroços nem sinais de socorro, e pilotos e marinheiros frequentemente descrevem fenômenos estranhos antes de sumirem. Para os ufólogos, esses sinais indicam algo além da explicação científica convencional. Há quem acredite que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas estejam ligados a abduções em massa, onde aviões e navios inteiros seriam capturados por naves alienígenas sem deixar qualquer rastro. Outros sugerem a existência de bases extraterrestres submersas, ocultas no fundo do Atlântico, operando justamente nessa região enigmática. Há ainda os que defendem a hipótese de uma tecnologia avançada desconhecida, capaz de provocar interferências em equipamentos, anomalias magnéticas e até mudanças climáticas repentinas. Seja qual for a explicação, o fato é que esses fenômenos reforçam a aura de mistério em torno do Triângulo das Bermudas. Diversos relatos dão ainda mais força à teoria de que o Triângulo das Bermudas estaria ligado a alienígenas. Pilotos contam que viram luzes misteriosas no céu instantes antes de perderem contato com as torres de controle. Alguns sobreviventes de acidentes na região descrevem objetos voadores que se moviam de formas impossíveis para qualquer aeronave terrestre. Um dos casos mais intrigantes é o do piloto Bruce Gernon. Em 1970, ele afirmou ter entrado em uma nuvem estranha, iluminada por dentro, e sentiu como se o tempo e o espaço estivessem sendo distorcidos ao redor, nada mais fazendo sentido ou seguindo qualquer lei da física conhecida. Muitos ufólogos acreditam que ele tenha atravessado um portal criado por tecnologia alienígena por motivos desconhecidos. Uma das teorias mais populares entre ufólogos é a de que, escondida no fundo do Oceano Atlântico, existe uma verdadeira base alienígena submersa. Essa hipótese ganhou força com relatos de usos, os chamados
objetos submarinos não identificados, que seriam como os OVNIs, mas capazes de se mover em altíssima velocidade, tanto debaixo d'água quanto no ar, algo impossível para a tecnologia humana conhecida. Alguns documentos desclassificados da Marinha dos Estados Unidos reforçam ainda mais o mistério. Eles mencionam anomalias inexplicáveis na região, incluindo sinais de radar que surgem e desaparecem instantaneamente. Há também relatos de militares que, durante missão de busca, detectaram movimentações estranhas no fundo do mar, como se algo gigantesco estivesse se deslocando por lá. A ciência, no entanto, prefere uma explicação mais racional. Pesquisadores afirmam que todos os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser explicados por fenômenos naturais, como tempestades violentas, correntes marítimas imprevisíveis, liberação de gás metano e até falhas humanas. Mas, para os ufólogos, essas explicações não são nada suficientes. E as coisas continuam envoltas em mistério. Alguns casos parecem fortalecer as teorias deles, como o que veremos a seguir. Caçador de tesouros diz ter encontrado nave alienígena no Triângulo das Bermudas. Imagine mergulhar nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas e, em vez de encontrar destroços de navios antigos, topar com algo que parece saído diretamente da ficção científica. Foi exatamente o que o caçador de tesouros Darrell Miklos afirma ter vivido. Usando mapas secretos deixados por Gordon Cooper, um astronauta da NASA nos anos 1960, Miklos chegou a uma estrutura no fundo do Mar do Caribe que ele acredita ser uma nave alienígena. Segundo ele, o objeto possui 15 protuberâncias incomuns e características que não se parecem com nada criado pela natureza ou pela engenharia humana, uma construção que só pode ter vindo de outro lugar. Era algo totalmente diferente de qualquer coisa que já tinha visto, disse Miklos em entrevista, reforçando que essa descoberta pode mudar a forma como enxergamos o universo. Curiosamente, os mapas de Cooper, além de apontar para essa suposta espaçonave, também indicavam mais de 100 anomalias magnéticas e até possíveis localizações de navios carregados de tesouros. O astronauta teria entregue os documentos a Miklos pouco antes de morrer em 2004, vítima do mal de Parkinson. O achado ficou ainda mais intrigante quando Miklos e sua equipe relataram que a suposta estrutura lembrava uma verdadeira nave de batalha, equipada com formas que se assemelham a canhões. Os mergulhadores que chegaram até o local garantem: não há qualquer indício de que aquilo tenha sido construído por mãos humanas. Outro detalhe que chamou a atenção foi o estado da estrutura. Coberta por uma espessa camada de corais, ela parece estar estacionada no fundo do oceano, há centenas ou até milhares de anos. Para Miklos, isso reforça a ideia de que não se trata apenas de mais um naufrágio, mas de algo muito maior, capaz de reescrever parte da nossa história. E no coração do Triângulo das Bermudas, onde lendas e mistérios se entrelaçam, essa descoberta reacende a pergunta que nunca deixa de ecoar: estaríamos sozinhos no universo? Como tudo começou? O voo 19 e o mistério que virou lenda. O Triângulo das Bermudas ganhou fama mundial em 5 de dezembro de 1945, com o desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 aviões bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos. O que deveria ser um treinamento de rotina se transformou em um dos mistérios mais intrigantes da história da aviação. Os 14 tripulantes decolaram normalmente, mas logo começaram a enviar mensagens desesperadas pelos rádios. Estamos completamente perdidos. Não conseguimos identificar a direção. Tudo parece estranho aqui. O oceano não está como deveria ser. As bússolas giravam sem controle e nenhum piloto sabia para onde ir. Horas depois, o contato foi perdido completamente. Tentando salvar a equipe, um avião de resgate foi enviado, mas ele também desapareceu misteriosamente, com 13 pessoas a bordo. Ao todo,
27 vidas sumiram no mesmo dia, sem que nenhum destroço fosse encontrado e nada nunca foi achado que pudesse explicar o que aconteceu. Depois desse caso, o mistério em torno do Triângulo das Bermudas ganhou ainda mais força quando, em 1964, o escritor Vincent Gaddis usou pela primeira vez essa expressão em um artigo público na revista Argosy. A partir daí, a fama da região só aumentou, principalmente após o sucesso do livro O Triângulo das Bermudas, de 1974, de Charles Berlitz, que se tornou um dos mais vendidos da década de 70 e ajudou a popularizar as lendas e teorias sobrenaturais sobre o local. O fascínio pelo tema também chegou ao cinema e à televisão. Filmes como O Triângulo do Diabo, 1975, O Triângulo das Bermudas, 1978 e Triângulo, 2009, além de episódios de séries famosas como Arquivo X, mergulharam nas histórias de desaparecimentos misteriosos e fenômenos inexplicáveis. Apesar de todo esse imaginário cercando a região, técnicos da Marinha dos Estados Unidos reforçam que, na prática, o número de acidentes no Triângulo das Bermudas não é muito maior do que em outras áreas do Atlântico. Ainda assim, o mistério permanece vivo e os casos de desaparecimentos inexplicáveis ajudam a manter esse enigma. Desaparecimentos que transformaram o Triângulo das Bermudas em lenda. Só para você ter uma noção sobre a quantidade de coisas que acontecem naquele lugar, vamos citar alguns casos de desaparecimentos famosos. USS Cyclops, 1918. Um gigantesco cargueiro da Marinha Americana com 309 tripulantes desapareceu sem deixar nenhum sinal de socorro. Até hoje, é considerado o maior desaparecimento naval dos Estados Unidos fora de combate. Nem corpos, nem destroços foram encontrados. Navio Carroll A. Deering, 1921. Encontrado encalhado na costa da Carolina do Norte. O navio estava intacto, comida servida na mesa, objetos no lugar, mas a tripulação havia desaparecido sem deixar pistas. Star Tiger, 1948, e Star Ariel, 1949. 2 aviões britânicos sumiram com dezenas de passageiros a bordo. Apesar das buscas intensas, nenhum vestígio foi encontrado. DC-3 com 32 pessoas. 1948. Um avião comercial desapareceu a caminho de Miami enquanto passava pelo Triângulo. A torre de controle do aeroporto de Miami recebeu a última mensagem antes do silêncio completo. Estamos perto, quase chegando. Nunca pousou e ninguém jamais soube o que aconteceu. Apesar de todos esses mistérios e tragédias sem explicação, você sabia que o Triângulo das Bermudas é uma das áreas mais navegadas do mundo? O tráfego marítimo e aéreo na região é intenso, principalmente saindo ou a caminho dos Estados Unidos pela península da Flórida. Mesmo com toda a má fama, a Marinha dos Estados Unidos não reconhece oficialmente a região como algo especial. Cientistas afirmam que a taxa de acidentes lá não é maior do que em outras áreas do oceano, mas os casos inexplicáveis continuam chamando a atenção e instigando a imaginação de todos. Vamos ver mais uma teoria interessante sobre o lugar. Triângulo das Bermudas, um possível portal para outras dimensões? Alguns curiosos e estudiosos sobre o lugar afirmam que o Triângulo das Bermudas não seria apenas um ponto misterioso do oceano, mas sim um verdadeiro portal interdimensional. Para muitos, essa passagem seria utilizada por naves extraterrestres para entrar e sair da Terra sem chamar a atenção. Daí, a existência de casos como o que mencionamos anteriormente, sobre o piloto Bruce Gernon, que afirmou ter entrado em uma nuvem que distorceu as coisas ao seu redor. Para os defensores dessa teoria, ele teria atravessado justamente essa região interdimensional, passando pela área em que espaço e tempo são, de fato, distorcidos. Essa hipótese explicaria alguns dos outros fenômenos enigmáticos relatados
ao longo das décadas, como os desaparecimentos instantâneos de aviões e navios, por exemplo. Relatos de pilotos que garantem ter experimentado distorções no tempo, como horas que se transformaram em minutos, também se encaixam nessa teoria. E não para por aí. Os estranhos fenômenos eletromagnéticos, como bússolas enlouquecidas e equipamentos eletrônicos falhando, seriam sinais de influência desse portal misterioso. O perigo oculto do Triângulo das Bermudas. Mas, afinal, além de todas essas teorias mirabolantes, o que será que de fato torna esse lugar tão perigoso? Parte da resposta pode estar na própria natureza da região. O Triângulo das Bermudas é dominado pela poderosa corrente do Golfo, que cria um cenário de correntes marítimas traiçoeiras, tempestades repentinas e nevoeiros densos que surgem do nada. Essa corrente é capaz de arrastar destroços a grandes distâncias, dando a impressão de que navios e aviões simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Você já reparou, por exemplo, a quantidade de furacões que acometem a região do Caribe e do sul dos Estados Unidos, especificamente a Flórida? Pois é justamente essa confluência de correntes tropicais que gera um ambiente propício para eventos climáticos extremos, como vemos praticamente todos os anos. No fim das contas, talvez o que aconteça no Triângulo das Bermudas seja justamente isso, uma região em que o caos climático é mais intenso, sendo mais perigoso para o tráfego humano. Oceanógrafos também apontam que a região é propícia para a formação de ondas gigantescas, resultado do encontro de diferentes sistemas meteorológicos. Essas ondas anormais podem atingir alturas impressionantes e afundar navios em questão de minutos. Assim, o que muitos acreditam ser fenômeno inexplicável pode, na verdade, ter uma explicação científica. Uma combinação poderosa de mar, clima e correntes oceânicas que transformam o Triângulo das Bermudas em um dos lugares mais perigosos do Atlântico. Isso não elimina as dúvidas, é claro. Ainda não sabemos exatamente o porquê dessa região tão específica ser palco de tantas histórias de desaparecimentos e experiências estranhas. E a imaginação humana continua tentando entender o que acontece ali. No fim das contas, seja por ciência, lenda ou crença em vida extraterrestre, o Triângulo das Bermudas permanece como um dos enigmas mais enigmáticos e instigantes do planeta.